Opções de técnicos para o Goiás caso o Zé Ricardo seja demitido. Não nesse momento, a tendência, estou gravando esse vídeo com um certo risco, antes do pronunciamento do CEO do Goiás, o Luciano Paciello. Se tiver algo de extraordinário, eu volto aqui para falar com vocês. Mas esta lista é sim importante, quero trazer alguns nomes que já foram procurados pela diretoria do Goiás, tanto nesta temporada de 2024, quanto também em anos anteriores. Quais são as melhores alternativas? Vejo aí no mercado pelo menos uns 3 gringos que seriam opções excelentes no Verdão de médio e longo prazo. Falar também sobre o Hélio dos Anjos, sobre o Armando Evangelista e uma treta envolvendo os dois. Enfim, só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e o link da Pix Brasil para você ganhar R$20 de graça e apostar como quiser, como por exemplo nas partidas desta quinta-feira na Copa do Brasil. Você encontra tudinho lá na plataforma. Jogo entre São Bernardo e Corinthians, uma vitória do São Bernardo em casa, pagando 4,81 a cada real apostado, um empate 3,28. Fortaleza e Retrô, com a vitória do Fortaleza em casa, 1,36. Botafogo de Ribeirão Preto e Anápolis, uma vitória do Anápolis fora, pagando 5,27, um empate 3,75. Uma vitória do Criciúma contra o Brasiliense, esse jogo no Distrito Federal, a 1,70. Essas e todas as outras odds desta segunda fase da Copa do Brasil é na Pix Brasil. E lembrando, o Goiás também entra na terceira fase, ainda não temos a definição do ano que vem, mas pelo menos nessa temporada, provavelmente o adversário alviverde saindo, por que não, deste chaveamento. O link no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre técnicos para o Goiás. O Zé Ricardo deve sim ser mantido no cargo, mas obviamente muito longe de ser uma unanimidade. Segundo informações do Periquito Brisado, o Goiás deve dar uma chance na Copa Verde. Eu ainda não consegui confirmar as datas, a CBF muito menos. A tendência é que esse jogo já contra o Vila Nova, que deve passar nesta terça-feira na Copa Verde também, já aconteça na outra semana, já na próxima semana, ali na quarta, quinta-feira. Não consigo confirmar, mas a tendência é que o Goiás tenha assim os 2 jogos das quartas da Copa Verde e a estreia na terceira fase da Copa do Brasil, antes da estreia lá na metade de abril contra o Ceará, na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Então um calendário que teremos sim algumas partidas daqui até lá, apesar desta eliminação extremamente precoce nas quartas de finais. Falando sobre algumas opções, além aí do Zé Ricardo, eu quero citar em nosso vídeo de hoje, inclusive, alguns que já foram procurados pela diretoria do Goiás. Se fosse para mim falar sobre os melhores nomes disponíveis no mercado, eu tentaria apostar em um estrangeiro. Não vejo como ideal nesse momento da temporada, porque antes do início de Série B, o cara tem que se adaptar a uma nova realidade do futebol brasileiro, conhecer também os jogadores, mas as opções no Brasil, elas são horrorosas, sabe? Você não consegue encontrar no mercado brasileiro, por exemplo, da lista que eu vou passar aqui agora, de técnicos brasileiros livres: Jorginho, Paulo Turra, Thiago Nunes, Vanderlei Luxemburgo. Isso que eu selecionei, digamos, os melhores. Quem que poderia chegar no Goiás hoje, desses brasileiros, e falar, esse cara aqui eu acho que consegue resolver em uma realidade de Série B? Talvez o Thiago Nunes, eu vejo ele aí como um nome que me agrada dentro dessas opções do Brasil. Obviamente é um técnico caro, não foi bem no Botafogo, 44 anos de idade. Na temporada agora atual, 10 partidas com 4 vitórias. No ano passado já pegou o Botafogo naquele finalzinho de Campeonato Brasileiro, com 5 partidas também na competição. Eu gosto do Thiago Nunes, acho que nos últimos trabalhos dele, ele ficou ainda muito refém daquilo que fez lá no Atlético Paranaense, Eu, sendo bem sincero, não consigo entender por que ele deixou o Atlético tão cedo. Acho que se fosse uma continuidade, poderia até mesmo pensar em seleção brasileira, mas enfim, rodou no Corinthians, passou no Grêmio, Ceará, Sporting Cristal, foi dos clubes do Brasil, ele não foi bem em nenhum, tirando o Atlético Paranaense. No Sporting Cristal fez sim uma campanha digna no campeonato local e também na Copa Libertadores. Então, dos nomes brasileiros, o único que eu vejo assim com bons olhos nesse momento, e é caro, não sei se compensaria para ele aceitar, por exemplo, um desafio na Série B do Brasileirão, é justamente
o Thiago Nunes. Uma opção estrangeira, que eu vejo aí com bons olhos, apesar dessa dificuldade de adaptação, mas me agradaria muito em um projeto, por que não de longo prazo, algo que é difícil de ver no Goiás, mas enfim, é o Gabriel Heinze, eu acho que essa é a pronúncia correta, argentino, foi jogador profissional também, acho que muitos de vocês vão lembrar, era zagueiro, lateral esquerdo, passou aí no Paris Saint-Germain, Manchester United, Real Madrid, Olympique de Marseille e Roma. Estava por último como técnico, né, a sua trajetória agora como técnico, ele fez boas campanhas no Vélez, ali em meados de 2018 até o final da temporada de 2020. No Atlanta United tem uma rápida passagem em 2021, já foi especulado aqui no Brasil também em clubes como o Santos, o Palmeiras, mas ainda não teve oportunidade. E no ano passado treinou o Newell's Old Boys na primeira divisão argentina, 50 partidas com 18 vitórias no ano passado. É um técnico jovem, só 45 anos de idade, eu faria essa aposta, tá? Acho que pelo menos dos jogos que eu assisti do Newell's Old Boys quando eu estava lá na Argentina, sempre era um time ofensivo, uma característica também de sair rapidamente em contra-ataques, tinha um aproveitamento melhor dentro de casa do que propriamente em partidas como visitante, não chegou a fazer uma excelente temporada, vamos colocar assim, um técnico também que já era identificado no Newell's como jogador, mas eu continuaria com ele, tá? Com Gabriel Heinze também para esse ano de 2024, não foi isso que a diretoria do Newell's pensou e acabou não renovando o contrato do treinador. Pode deixar a sua opinião também sobre estas alternativas estrangeiras. Outros dois técnicos gringos que eu gostaria no Goiás, também eu colocaria o Ariel Roland, né, um técnico que também hoje está livre no mercado. O Osório também está livre, mas eu não acho que o Osório, assim, para o Goiás que está na Série B, é melhor do que o Zé Ricardo, óbvio, mas acho que seria uma aposta ousada e cara ao mesmo tempo. O Ariel Roland não vem de bons trabalhos, né? Ele passou aqui no Brasil também rapidamente em 2021 pelo Santos, treinou o Defensa e Justiça, a Universidade Católica, Clube León, lá do México, estava por último na Universidade Católica também, na temporada de 2023, 8 vitórias em 21 jogos. Pode deixar a sua opinião. Se fosse para me indicar um brasileiro, seria o Thiago Nunes, tá? Um cara que eu mesmo não tendo, assim, passagens recentes dele, o Goiás tentaria apostar no nome, mas é um cara acima da média na minha avaliação para a Série B. E ficaria atento no mercado também em algumas opções dos gringos, como por exemplo do Gabriel Heinze, ou sei lá, talvez o Ariel Roland, o Armando Evangelista, né? Quero falar sobre ele também aqui agora. Seguindo aqui com o nosso vídeo, eu quero falar também sobre outros dois nomes polêmicos na história do Goiás, um mais recente e outro mais cascudo. O Hélio dos Anjos, atualmente no Paysandu, um nome que também acho que foi pedido por alguns torcedores no ano passado, naquele momento que o Goiás já estava ali pensando na possibilidade de demissão do Armando Evangelista, o que se mostrou um erro, e buscando um outro técnico. Acabou que manteve o Mário Henrique, o Hélio dos Anjos já tinha cumprido o seu objetivo no Paysandu, ainda não tinha renovado o contrato e o torcedor do Goiás acabou cogitando esta possibilidade. O próprio Hélio dos Anjos deu entrevista à Rádio Bandeirantes de Goiânia e falou que se fosse ele, naquele momento ali antes do jogo contra o São Paulo, se eu não estiver enganado, ele falou que se fosse o Hélio dos Anjos na vaga do Armando Evangelista, seria demitido, e que não tem a menor dúvida, né, desse tratamento diferente por ser estrangeiros. Ele revelou também a comodidade dos brasileiros, enfim, que precisa retomar esse espaço nos principais clubes do Brasil, mas colocou esta ponderação, né, que se fosse o Hélio dos Anjos na vaga do Armando Evangelista, seria demitido. Olha, olhando agora, né, naquele momento o Armando não tinha saído do clube ainda, eu acho que não, tá? Acho que o Goiás ele foi até que apressado demais com o Armando, né? Apesar das derrotas, ficava claro que aquilo não era só por causa dele, né? Ele podia ter algumas insistências burras e etc. Mas o que o Goiás fornecia para o Armando Evangelista fazer mais do que aquilo? Até acho que aquele período que o Goiás empata com o Corinthians lá, empata com o Botafogo, até o jogo contra o Bahia em casa, o Armando vinha fazendo um milagre com aquele time horroroso do Goiás, que teve sim grandes chances de permanecer na Série A. A reta final acabou prejudicando muito, enquanto o Paulo Rogério Pinheiro negociava a renovação de contrato com o Armando. No outro dia, o Edmilson Pinheiro acabou demitindo ele, tá? E essa informação não é eu que estou dizendo, ela foi confirmada, agora eu não vou conseguir lembrar, cara, exatamente a fonte. Se eu não estiver enganado, foi pelo pessoal da Rádio Band News, tá? Acho que foi pelo
pelo Thiago Menezes. O próprio Armando Evangelista também já deu outras entrevistas falando a respeito disso, sabe? Sobre o Armando, né? Está livre no mercado. Acho que ele não voltaria para o Goiás, porque, querendo ou não, as pessoas que comandavam o clube no ano passado, grande parte delas ainda estão neste ano de 2024, apesar de mudanças, enfim, acho que o clima não daria certo, mesmo enxergando que o Goiás deveria sim ter renovado o contrato do Armando para esse ano de 2024, independente do resultado, porque quem rebaixou o Goiás não foi o técnico português. Ele é o melhor técnico do mundo, muito longe disso também, mas é uma opção sim que me agrada. O Hélio dos Anjos também é um técnico sim, bom, vem fazendo bons trabalhos no Paysandu, está invicto nessa temporada, 8 vitórias e 3 empates, provavelmente não deixará o Paysandu nesse momento da temporada. Tá? Então o enredo geral sobre os técnicos aqui do Brasil, essa dificuldade de você encontrar nomes, por exemplo, brasileiros livres, Argel Fux, Jorginho, Alex, técnico em São Paulo, Adilson Batista, Ney Franco, Celso Rotti, quem mais? Dunga, Elano, não consigo, sabe, Geninho, encontrar assim grandes opções no cenário local. Lisca, o Mano Menezes é um técnico bom, mas muito caro, né, para a realidade do Goiás, então é complicado você achar assim, opções para, demite o Zé Ricardo agora e busca tal nome que está livre dando sopa no mercado. Não é tão simples assim, enfim, pode deixar o seu palpite aqui embaixo nos comentários. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e o link da Pix Brasil, com R$20 gratuitos para você começar a postar no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Os caros esmeraldinos. Valeu, galera!